Oi pessoal! Se você parou nesse vídeo é porque você, assim como eu, é um entusiasta das neurociências. Ou você já tem alguma afinidade com essa área, ou você quer se aprofundar um pouco mais sobre essa relação encantadora entre as neurociências e a psicologia. Você está aqui para aprender, trocar conhecimentos e se dispor a conhecer um pouco mais desse campo de estudo e prática profissional que, pela minha experiência, eu posso te dizer que vai te abrir um leque de possibilidades de atuação enquanto profissional de saúde. O curso Neuropsicologia aplicada à prática clínica foi pensado não só para psicólogas e psicólogos, mas também para estudantes de psicologia e demais profissionais da saúde. Nesse vídeo você vai entender, de forma geral, como eu tenho aplicado a neuropsicologia no decorrer da minha atuação, desde a clínica psicológica até a área hospitalar. E como isso, na minha percepção, tem sido um diferencial muito grande na minha atuação profissional, desde o reconhecimento que eu sempre busquei como psicóloga, como também pelos resultados clínicos que eu tenho alcançado com os meus pacientes. Nesse curso, você vai aprender principalmente os fundamentos da neuropsicologia e também o arcabouço que você precisa para aplicar a neuropsicologia na sua prática clínica, passando pelas bases teóricas que formam a neuropsicologia enquanto campo de conhecimento e prática e de estudos, como também pelas principais medidas em psicologia, principalmente de avaliação neuropsicológica e de intervenção neuropsicológica, nos mais variados quadros e casos clínicos que você possa conhecer. E eu vou te guiar sobre os principais dilemas que envolvem a área clínica da neuropsicologia. Eu iniciei o meu campo de estudos na neuropsicologia através principalmente de um projeto de extensão, ainda no período de graduação, onde eu pude realizar oficinas de estimulação cognitiva, de otimização de memória em idosos saudáveis. Era um grupo que fazia parte, participou de uma triagem cognitiva, e na triagem cognitiva a gente realizou então uma avaliação neuropsicológica. Foi aí que eu abri meus olhos para essa área encantadora, além, é claro, da disciplina que eu tive de neuropsicologia, que me deu as bases para esse conhecimento. E esse projeto de intervenção, realizado de forma grupal, nesse projeto eu já pude ver os benefícios que a gente poderia trazer para o paciente, que no caso era um grupo de pacientes, de pessoas idosas, cognitivamente saudáveis, mas que isso poderia auxiliar na reserva, no fortalecimento cognitivo deles, no decorrer do seu envelhecimento, que é algo que a gente bate muito, sobre o impacto que o envelhecimento tem no padrão cognitivo, e funcional dos pacientes, das pessoas em geral, mas que com a intervenção a gente pode otimizar essa cognição e principalmente focar no estabelecimento, no fortalecimento do funcionamento diário desse paciente ao longo da sua vida. Então, já nesse primeiro momento, atuando com a neuropsicologia, eu pude perceber o potencial que essa área tem de influenciar, de beneficiar pessoas, principalmente nesse caso foram idosos, no funcionamento diário. Então, depois disso, eu ingressei no núcleo de estudos em neurociências e neuropsicologia cognitiva da universidade que eu me formei, a UFRB, que fica no interior da Bahia. E lá eu pude adentrar realmente nessa área de estudo e de conhecimento aprofundado em neuropsicologia. Ainda na graduação, eu iniciei meu atendimento clínico e ambulatorial durante o meu estágio e realizando principalmente avaliação e reabilitação em pacientes com queixas neurocognitivas e comportamentais. Nesse momento, eu me aprofundei bastante no estudo de pacientes com provável doença de Alzheimer e as repercussões neuropsicológicas envolvidas com essa doença. Foi então que eu continuei no meu núcleo de estudos e me veio a vontade de fazer a residência multiprofissional. Com isso, eu finalizei a minha graduação e me veio aí a possibilidade de prestar o concurso, o edital da residência multiprofissional, para psicólogas. Eu fiquei um pouco indecisa se iria fazer a residência ou se já iniciava um mestrado na área de desenvolvimento, que era uma área que eu gostava muito e ainda gosto muito, tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia. Mas eu decidi fazer, então, esse processo seletivo.
E confesso para vocês que não esperava de imediato que eu pudesse passar. Foi um processo seletivo muito difícil. Acredito que esse arcabouço que eu já havia carregado comigo ao longo desses estudos me ajudaram a me preparar para a residência. Era uma residência que é muito nova no Brasil e tem como uma proposta ser uma residência em área multiprofissional de neurologia, focada no atendimento aos pacientes neurológicos e internados no ambiente hospitalar. Eu considero a residência como um divisor de águas na minha formação prática para atuar como psicóloga e com pacientes neurológicos também, já que a carga horária da residência é de 60 horas semanais e a gente realiza 48 horas dessa semana em carga horária prática. Ou seja, você está inserido num ambiente que vai te dar uma vastidão mesmo de arcabouço para você atuar. Você vai aprender pela prática. E eu sintetizei nesse curso uma parte da experiência que eu obtive ao longo desses anos e transmiti para vocês. Mas minha jornada na neuropsicologia não parou por aí. Atualmente eu iniciei o meu mestrado em Ciências da Reabilitação na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e é um mestrado que conversa muito com essa área de neurociências e reabilitação. E também conversa muito com a neuropsicologia. E eu pensei em trazer esse curso porque eu vejo muitas vezes muitos profissionais terem dificuldades na sua atuação clínica com pacientes com algum comprometimento, alguma queixa neurocognitiva que tem alguma repercussão no comportamento e também no seu funcionamento diário. Muitas vezes isso não é identificado por muitos profissionais, que aquela mudança de comportamento, aquela mudança de humor pode ter um fundo neurocognitivo e que isso gera uma repercussão. E que se a gente estiver atenta a essa possibilidade de olhar clínico para a avaliação neuropsicológica, para a neuropsicologia, a gente pode auxiliar a conduzir esse tratamento do paciente que tem essa repercussão neuropsicológica. Além disso, existe uma demanda reprimida muito grande de pacientes com queixas cognitivas neuropsicológicas e que não estão sendo atendidas, olhadas por esse lado. É claro que a psicoterapia muitas vezes vai auxiliar esses pacientes, mas é apenas um braço da nossa aplicação clínica, da aplicação de psicólogas e psicólogos no seu fazer clínico. Muitos estudos vão trazer os impactos, os resultados da atuação casada com a neuropsicologia e a psicoterapia em pacientes com demandas neuropsicológicas. E isso gera uma repercussão muito grande na vida desse paciente e de sua família. E esses resultados, eles vão desde uma melhora no desempenho de memória, de aprendizagem, de funções executivas, da capacidade de planejamento, de execução, que isso gera um impacto no funcionamento diário, no dia a dia desse paciente, em lidar nas suas relações sociais, relações trabalhistas e também nesse impacto, nesses resultados psicoemocionais, muitas vezes identificados, principalmente com pacientes com algumas sequelas neurocognitivas geradas por algum acometimento neurológico, como o AVC, por exemplo. Muitos pacientes trazem sequelas, prejuízos emocionais decorrentes do AVC. E por isso, esse conhecimento ele precisa ser o mais difundido possível, e é por isso que eu estou aqui, para passar o que eu aprendi e também para aprender mais com vocês. Uma das coisas mais marcantes que eu tenho visto durante a minha trajetória profissional é o reconhecimento de muitos familiares, muitos pacientes, após essa intervenção neuropsicológica. Dito isso, eu quero apresentar um pouco para vocês dos aspectos teóricos e práticos envolvidos aí na clínica neuropsicológica. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa conhecer um pouco da neuroanatomia funcional do cérebro, do sistema nervoso central. Por que, Ayla? Por que a gente precisa conhecer um pouco dessa neuroanatomia? Para que a gente compreenda qual a relação, qual a associação entre algumas estruturas cerebrais e algumas funções cognitivas importantes para a manutenção do funcionamento diário desse paciente, que a gente vai investigar, que a gente vai se debruçar sobre a avaliação neuropsicológica para traçar uma melhor intervenção neuropsicológica possível. Em casos, por exemplo, de uma avaliação, de um processo avaliativo, investigativo com o paciente pós-AVC,
a gente precisa se debruçar sobre o conhecimento desse paciente, sobre a história de vida desse paciente e a forma como ele está lidando com essas repercussões após esse acometimento neurológico. Para vocês terem noção, o AVC hoje ele é a segunda maior causa de morte ou de internamentos no SUS. Então imagine a quantidade de pacientes, de pessoas que vocês conhecem, que são da vida de vocês, ou de familiares, de vizinhos, que tiveram um AVC e podem possivelmente ter tido uma repercussão neuropsicológica após esse acometimento neurológico. E é muito comum esse prejuízo neuropsicológico após esse acometimento e a possibilidade dele interferir, por exemplo, na adesão ao tratamento, no manejo que esse paciente vai ter, inclusive dentro do ambiente de hospitalização, na forma como ele vai se engajar ou não nessas terapias após o acometimento. Um outro dado que eu queria trazer para vocês corresponde ao número exorbitante de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, ou como possível provável doença de Alzheimer. Estima-se pela Associação Brasileira de Alzheimer, mais de 1,2 milhões de pessoas podem ter Alzheimer e podem estar convivendo com essa doença. E não só essas pessoas, mas suas famílias também. Então vejam que é um dado muito importante, que gera um impacto social grande tanto para o paciente quanto para as famílias. Há uma dificuldade, muitas vezes, desse diagnóstico ser feito em períodos mais iniciais. Os pacientes eles passam a ser diagnosticados com quadros possíveis ou prováveis de Alzheimer quando já estão com um quadro avançado da doença, onde gera um impacto muito grande no seu dia a dia. E se a gente pudesse avaliá-los em um período inicial, a gente pudesse também interferir nesse adiamento dessa progressão acelerada da doença. E um dos principais impactos que eu pude observar na minha experiência profissional com quadros possíveis ou prováveis de Alzheimer é o impacto que as intervenções neuropsicológicas têm nessa doença, ainda mesmo que em quadros de estágios avançados da doença. Muitos estudos apontam a possibilidade de trabalhar as memórias implícitas desses pacientes com quadros avançados da doença de Alzheimer. Isso ficou muito evidente na minha aplicação clínica quando eu realizei uma reabilitação neuropsicológica com uma paciente de 92 anos com estágio avançado da doença. Nesses casos, as pacientes elas passam a não identificar tanto as memórias de curto prazo ou memórias episódicas da vida dessa pessoa. A literatura aponta algumas teorias e técnicas aplicáveis nesses quadros de pacientes com doença de Alzheimer, como a terapia de orientação para a realidade, a terapia das reminiscências, técnicas de evocação espaçadas e entre outras. E são técnicas como essas que eu vou transmitir para vocês, para que vocês possam entender e saber como aplicá-las nos cenários clínicos adequados. Essa parte é uma parte de intervenção neuropsicológica. Mas antes dela, existe uma parte que é importante, que é de avaliação neuropsicológica. Vocês vão aprender nesse curso as principais técnicas utilizadas para avaliação, uma boa avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela compreende um arcabouço de investigação do funcionamento cognitivo e comportamental dos pacientes. É através da cognição que a gente consegue acessar o funcionamento neuropsicológico desse paciente. Não só da cognição, mas da avaliação do humor, avaliação funcional, das atividades de vida funcional, através de entrevistas, de observação comportamental, de medidas de autorrelato e, claro, de alguns instrumentos neuropsicológicos também importantes que compreendem esse arcabouço da avaliação. Esses instrumentos que a gente utiliza na avaliação neuropsicológica são para rastreio cognitivo, como o Mini-Mental, como o MoCA, ou como o CANCOG, por exemplo, e outros instrumentos específicos que avaliam diversos construtos, aí como o instrumento neuropsicológico breve, o Neopsilim, e outros instrumentos. Eu vou poder abordar um pouco mais de forma introdutória alguns desses instrumentos neuropsicológicos de rastreio, sejam instrumentos específicos, e vocês vão ver como isso pode ser aplicável na prática clínica. Obviamente que o olhar clínico ele é soberano, e esse olhar da psicologia ele faz-se muito importante
porque somos nós que vamos, além desse arcabouço, dessas avaliações e dos resultados quantitativos, avaliar os resultados qualitativos desses testes, dessa avaliação, que compreende aí perceber qual a desvantagem social desses impactos, dessas demandas, das queixas cognitivas que geram impacto funcional no paciente. E nesse curso eu vou apresentar para vocês como eu desenvolvi o meu olhar clínico, para que vocês possam também desenvolver e aprimorar o seu olhar clínico. Gente, e uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, para o curso, é uma curadoria feita por mim, uma curadoria didática que reúne aí literatura, os arcabouços, as referências, tanto nacionais quanto internacionais da neuropsicologia. E assim, valorizem porque deu muito trabalho. Mas enfim, isso é para vocês, é uma forma de vocês se aprofundarem também com esses conteúdos que são riquíssimos da neuropsicologia e que dão muito pano para manga também para atuação clínica. Eu preparei com muito carinho para que vocês possam ter acesso, tá bom? Então, quanto você irá investir para acessar os conteúdos do Neuropsicologia aplicada à prática clínica? Quando eu calculei o tempo que eu me dediquei para formatar e sintetizar os conteúdos aqui para vocês, estruturar as aulas que serão online e ao vivo, com interação com todos vocês, além da troca de experiências, principalmente da prática profissional, e também de um bônus com a curadoria feita com referências bibliográficas atualizadas. De fato, eu pesquisei alguns outros cursos e percebi que o Neuropsicologia aplicada à prática clínica poderia custar até 10 vezes mais o valor que você irá investir aqui. Mas o meu objetivo maior é o de espalhar conhecimento científico através disso que eu amo, que é ensinar e aprender o conhecimento científico, nem tão divulgado assim. E também poder auxiliar aí milhões de pessoas com diversas demandas neuropsicológicas e que podem se beneficiar da nossa prática profissional, além da gente fortalecer a nossa profissão. E isso para mim é muito importante. Então, para isso, você irá investir apenas R$ 147 no primeiro lote, que vai até o dia 22 de março, e o do dia 23 de março até o dia 2 de abril vai ser o segundo lote, custando R$ 197. Então, corre, se inscreve aqui embaixo, nesse botão aqui de baixo, e a gente se encontra lá. Clica aqui embaixo. Ah, eu já ia esquecendo, as vagas são limitadas, principalmente por causa da plataforma que a gente vai utilizar para nossa sala virtual, tá? Então, garanta a sua vaga, pode ser que ela se encerre antes até do primeiro lote acabar. É isso, se inscreve aqui embaixo.